Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo ao Espaço Online de hoje, que vai tratar de um tema que interessa a boa parte da população. Nós sabemos que os brasileiros ainda sofrem muito com o problema de ronco e apneia. E hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas com o nosso convidado, um especialista no assunto, o Dr. Jamal Azan. Ele que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort, aqui de São Paulo, e que hoje vai falar sobre este tema que interessa a todos nós. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Espero que todos aproveitem bastante as informações. Doutor, uma porcentagem grande da população ainda sofre com esses dois problemas? Sim, a população estimada nos Estados Unidos de roncadores de apneia chega a 18 milhões de pessoas. No Brasil a gente não tem esse número exato, mas a gente sabe que uma parcela muito grande da população tem ronco e apneia do sono e subestima este problema, subestima o ronco, acredita que é normal ou que quando está cansado e que na verdade necessita de uma busca porque é uma doença. No caso do ronco especificamente, doutor, é interessante que ele pode atingir até crianças, né? Sim, ronco é um sintoma que não é normal. Isso é importante ficar claro. Ronco não é normal. A criança que ronca todos os dias, aquela criança que dorme de boca aberta, tem um sono muito agitado, se vira na cama, essa criança pode ter algum tipo de obstrução respiratória, como uma adenoide, que é conhecida como carne esponjosa, amígdalas grandes, ela pode ter inúmeras alterações, um quadro alérgico, rinite alérgica, que podem levar à obstrução respiratória. E essa obstrução leva ao ronco, que leva à apneia. Deve ser pesquisado, tanto em adulto quanto em crianças, todo o quadro de ronco persistente. No caso de criança, talvez o próprio posicionamento ao dormir pode levar ao ronco, ou justamente tem essa ligação com as obstruções das vias aéreas, como o senhor comentou? Quando o ronco está relacionado a uma posição exclusiva para dormir, ou eventualmente o ronco não é todo dia, como eu disse, a criança foi numa festinha, alguma coisa, não é de se preocupar. Mas a pessoa que tem o problema do ronco, ela ronca todos os dias. Então, se ela roncar todos os dias naquela posição, ou se tiver... eu sempre pergunto para os pais se dá para ouvir da porta do quarto. Então, não é aquele ronquinho, não. É ronco alto mesmo. Isso é muito comum em criança. Agora, doutor, as pessoas costumam dizer que o ronco está muito associado ao ganho de peso. Uhum. No caso, esse fator é um dos principais, no caso do ronco ou não? Sem dúvida nenhuma, o ganho de peso é um dos principais fatores geradores de ronco e apneia, em função da deposição de gordura na garganta e nas regiões do pescoço também, né? A questão muito importante é que a maioria das vezes a gente culpa o excesso de peso pela geração do ronco, mas muitas vezes, se o ronco estiver associado, o que é a grande maioria, à apneia do sono, que é uma doença, a apneia do sono gera alterações endocrinológicas, hormônios durante o sono, e esses hormônios alterados geram o sobrepeso e a obesidade, que piora a apneia do sono, então gera-se um ciclo. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não como tanto, mas o peso está aumentando muito, desproporcional à alimentação. E muitas vezes isso é um problema endocrinológico, não é alimentar. E esse problema endocrinológico pode ser gerado pela apneia do sono. Nós vamos falar já também sobre a apneia, doutor, mas para a gente poder entender um pouquinho mais ainda a respeito do ronco. Além do ganho de peso, que outras causas podem estar por trás do surgimento dessa doença? Uhum. Olha, o ronco, ele está, na grande maioria das vezes, relacionado à apneia do sono. Ou ele já acompanha a apneia do sono, que é uma doença, como eu disse, ou ele é um sintoma inicial
de evolução da doença da apneia do sono. Hoje, nós reconhecemos o ronco como um problema, não é só um barulho. Aliás, é muito interessante a característica do ronco, pelo fato do ronco fazer barulho, é algo muito importante para essa doença, porque é um dos principais alertas que essa doença dá para nós. Então, assim como a febre, por exemplo, você mede a temperatura e a temperatura está alta, no caso do ronco, o sinal que a gente tem é o barulho. Então, isso é algo que chama muito atenção e, mais uma vez, eu repito, deve ser valorizado. Aproveitando justamente essa questão que o senhor colocou agora, nós somos as ruas da cidade, perguntamos a algumas pessoas com relação ao ronco, se isso pode atrapalhar ou não, inclusive o relacionamento. Vamos às respostas? O ronco atrapalha muito qualquer relacionamento. As pessoas se sentem muito incomodadas com o barulho, com o susto, principalmente quando o parceiro tem uma apneia, por exemplo. Isso é muito prejudicial e prejudica o relacionamento dos dois. Eu acho que sim, pode atrapalhar um relacionamento desde que não tenha um tratamento, né? Doutor, o problema é sério. O problema é muito sério, porque a realidade é que hoje, tanto o homem quanto a mulher está trabalhando durante o dia, então precisa de uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono. E muitas vezes o marido ou a mulher roncando atrapalha muito essa pessoa para dormir. Então, por várias vezes, a gente vê discussão mesmo de casal, né? Discussão em relação ao ronco, e muitas vezes inúmeros pacientes vão dormir na sala ou vão dormir em outro quarto para não incomodar a esposa. Isso é algo muito comum, né? Só que isso é um problema conjugal, isso é um problema do casal, então tem que se tratar a doença para evitar inclusive esse tipo de problema, né? Agora, muito interessante essa colocação que foi feita em relação à apneia, né? Então ele fala assim que o ronco atrapalha muito, mas se ele não atrapalhasse, não se buscaria uma solução, né? Doutor, falando especificamente sobre o ronco ainda, existe algum tratamento específico para esse problema? Os pacientes que têm exclusivamente ronco e não têm apneia do sono, eles são um percentual muito pequeno. Mas nós temos tratamentos, sim, desde tratamentos cirúrgicos até tratamentos como o uso de um equipamento, que a gente vai falar mais direcionado ao tratamento de apneia do sono, que esse equipamento chama-se CPAP, mas a maioria das vezes o ronco em si, por não ser uma doença, em geral não existe muito, quando não há apneia, óbvio, né? Então, aí não existe muito investimento nisso. Claro que existem experimentalmente hoje injeções que se dão no palato, no céu da boca, para enrijecer um pouquinho e diminuir a vibração do palato, mas ainda não é algo definitivamente aceito pela medicina. Dá para se falar em cura do ronco, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. Em muitos casos, sim. Nós conseguimos a cura do ronco, principalmente em crianças, né? As crianças que têm amígdalas grandes, o adenoide, que é a carne esponjosa muito grande, as crianças simplesmente param de roncar a partir do mesmo dia da cirurgia, em geral, a maioria das vezes a partir do próprio dia da cirurgia. Então é uma desobstrução, existe sim. Hoje nós estamos falando sobre ronco e também apneia do sono com o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito deste trabalho, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, o www.leforte.com.br. Lembrando que as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais também estão abertas. Caso você queira encaminhar alguma pergunta para o nosso convidado, você pode fazê-lo tanto através do nosso portal no Facebook, quanto também no Twitter. Os contatos aparecem também no seu monitor. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado a respeito do tema de hoje. Daqui a pouco voltamos. Até já.